Graça, paz, igreja, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso estudo do Evangelho de João e hoje nós vamos continuar no capítulo 14, concluir o capítulo 14 e a gente vai fazer a leitura a partir do versículo 25. Eu quero que você me acompanhe nessa leitura que diz assim: Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-se-vos-ieis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós creais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Até aqui eu quero orar contigo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Deus, por termos condições de expor essa palavra que é inerrante, infalível, inspirada. Essa palavra, meu Deus, que nos lava, que nos limpa. E que hoje, Deus, possamos falar a respeito daquilo que é tão precioso para nós, Deus. Falar a respeito do Teu amor e dessa paz que o Senhor libera sobre as nossas vidas e que haja, meu Pai, um profundo amor e uma profunda mudança na vida de cada um que tiver acesso a essa mensagem, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós vamos falar sobre a paz que o Senhor promete, a paz que o Senhor Jesus deixou sobre as nossas vidas. E para a gente entender a paz, a gente precisa entender que a realidade da paz que Deus entrega para nós é sem nenhuma comparação com a paz que nós temos associada à realidade desse mundo. Porque a paz para um mundo é uma ausência de guerra, é uma harmonia. Então, se nós pensarmos da perspectiva humana, a paz, eu quero que você faça esse exercício comigo. Imagina que você tenha todo o dinheiro possível, que você não tenha dívidas, que você esteja financeiramente suprido para qualquer desejo que você quiser. Então, você vai pensar em qual lugar morar. Certamente você vai para um país bem desenvolvido, que tenha os melhores índices de IDH, você vai talvez para o Canadá, para a Suíça, para a Noruega, porque é um país que vai te dar segurança, um país que vai te dar prosperidade e tranquilidade para viver. E você vai escolher a melhor casa, você vai montar a sua mansão totalmente equipada, com todo o conforto, com todo o lazer, com todo o sistema de segurança. Você vai ter o seu meio de transporte desejado, o seu carro, o seu avião, e você vai ter dinheiro para dar e vender, para fazer o lazer que você desejar. E talvez esse seja o grande alvo de muitas pessoas para alcançar a paz. E eu te pergunto, isso tudo vai trazer a paz verdadeira? E a resposta é certamente não, porque existem tantas e tantas pessoas que têm tudo, são supridas financeiramente, mas não têm a paz verdadeira, porque a paz, segundo aquilo que Deus nos traz, ela não é algo que nós podemos compreender com a nossa mente humana. É por isso que Paulo diz lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Por quê? Porque a paz de Deus, ela está para além, muito além de todo o projeto que a mente humana possa conceber sobre paz. E nós vemos que é em Cristo, é apenas nele que nós encontramos a paz verdadeira. E eu quero falar sobre isso, porque Jesus deixou a paz para nós nesse versículo, no capítulo 14. Então, o contexto desse capítulo é Jesus consolando seus discípulos. Ele está acalentando os corações dos discípulos que estavam angustiados com a notícia de que Jesus partiria, de que Jesus iria para um lugar onde eles não poderiam ir. Então, eles estão ali ouvindo de Jesus o conforto, o consolo, o encorajamento. E também Jesus está revelando para eles as etapas da salvação. Jesus está dizendo
dizendo que o Espírito Santo viria. Jesus diz que ele iria para o Pai, prepararia lugar, mas retornaria e que os discípulos estariam juntos para sempre novamente com Cristo. Então, Jesus Cristo ele vai explicando aquilo que diz respeito à salvação, ao projeto de redenção de Deus na terra. E é nesse contexto de explicar e consolar os discípulos que Jesus diz assim no versículo 25: isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Ou seja, Jesus Cristo está dizendo que em algum momento ele vai para o Pai, em algum momento ele estará com o Pai, mas ele proclamou seus ensinamentos, ele proclamou seus mandamentos, ele falou sobre a necessidade dos discípulos amarem, obedecendo a Deus. Ou seja, Jesus está lembrando isso a eles enquanto ele permanece na terra aqui com os discípulos, ou seja, os seus mandamentos, a sua vontade, os seus planos, o projeto, aquilo que ele vai executar, ele ainda está com os discípulos e ele está anunciando todas essas coisas aos discípulos. E no versículo 26, ele reafirma a verdade que ele já havia dito anteriormente, de que viria um outro Consolador, e esse Consolador é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, aqui nós precisamos compreender algumas coisas. A primeira é que Jesus está falando do Espírito Santo, desse conselheiro, desse amigo, dessa pessoa da Trindade que vai exortar, que vai encorajar, que vai prestar socorro. E ele vem em nome de Cristo. Isso é importante porque o Evangelho de João ele demonstra a atuação da Trindade, meus queridos, porque nós sabemos que Jesus veio como um emissário de Deus Pai. Ele vem para cumprir uma missão que o Pai delegou a Jesus Cristo. Então ele faz a vontade do Pai. Agora, o Pai vai enviar o Espírito em nome de Jesus, ou seja, o Espírito Santo é um emissário de Jesus Cristo. E por que é importante a gente entender essa dinâmica? Porque a doutrina da Trindade é uma doutrina que é muito bíblica, é uma doutrina que é essencial para a fé cristã. E que doutrina é essa? É a doutrina onde nós entendemos que existem três pessoas no único Deus vivo e verdadeiro. Que pessoas são essas? A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Não são três deuses, é um único Deus que se manifesta nessas três pessoas. E essas três pessoas são iguais em poder, em glória. E entender essa verdade é muito importante porque é uma verdade que baliza a nossa fé cristã. E aqui em João nós temos isso muito bem estabelecido, muito bem claro. E Jesus está dizendo, esse Espírito Santo, esse Consolador, ele virá. E ele vem para trazer para nós, para os apóstolos, melhor dizendo, os ensinamentos. Ele vem para proclamar todas as coisas e para fazer os discípulos lembrarem aquilo que Jesus já havia dito. E por que isso aqui é importante, meus queridos? Porque a doutrina dos apóstolos é a doutrina que baliza a nossa fé cristã. Olha o que Atos capítulo 2, versículo 42 vai dizer. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ou seja, a doutrina dos apóstolos, o ensino dos apóstolos foi a instrução que nos fez chegar até aqui no ano de 2024, entendendo e compreendendo a vontade de Jesus Cristo. Porque essa foi uma missão dada aos apóstolos. Os apóstolos, eles assumiram a posição de instruir a igreja, de levar a igreja a conhecer a vontade de Jesus Cristo. Então, queridos, por que isso é importante? Porque aqui nós entendemos que o Espírito Santo, ele estava sobre a vida dos apóstolos para lembrá-los e para instruí-los, ensiná-los aquela que é a vontade de Jesus Cristo verdadeira. E por que isso é interessante? Porque você vê muitas pessoas dizendo, Jesus Cristo falou coisas, mas os apóstolos falaram outras. E muitas pessoas querem criar uma falsa contradição na Bíblia, dizendo, por exemplo, Jesus Cristo nunca mencionou nada sobre a homossexualidade, mas vem Paulo e fala contra a homossexualidade, então Paulo está, de certa forma, inovando ou falando alguma coisa que Jesus Cristo não falou. E, meus queridos, esse texto é o que claramente nos ensina que o Espírito Santo estava sobre a vida dos apóstolos para instruí-los e para fazê-los lembrar a vontade de Jesus Cristo.
Cristo. Então, quando nós lemos o apóstolo Paulo, nós não estamos lendo alguém que está fora da vontade de Jesus Cristo, não, nós estamos lendo um apóstolo que recebeu de Jesus Cristo a inspiração do Espírito Santo para falar a vontade de Cristo aos homens, para ensinar a doutrina dos apóstolos aos homens, à igreja. E essa é a verdade que nós temos que guardar nos nossos corações para entender que a Bíblia é uma completude, que Jesus Cristo, após a sua assunção aos céus, ele deixa o Espírito Santo para que o Espírito Santo faça com que os apóstolos levem essa doutrina à igreja e que nós temos hoje essa verdade graças à atuação do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Eu espero que você entenda isso. Sabe, queridos, nós precisamos dessa verdade porque hoje há um ataque, um bombardeio contra a Bíblia, querendo desmerecer a Bíblia, a palavra do Senhor, e nós não podemos aceitar isso. No versículo 27, Jesus fala a declaração maravilhosa que é: deixo-vos a paz vos dou, não vou lá dou como a dar ao mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Meus queridos, aqui Jesus fala dessa paz maravilhosa. Aqui Jesus Cristo está dizendo para nós que Ele vai nos confortar, que Ele vai nos consolar, que Ele tira dos apóstolos aquela angústia, aquele amedrontamento por conta da partida de Jesus Cristo, porque Ele deixaria uma herança. E quando Ele fala, deixo-vos a paz, Ele não está dizendo, eu vou largar uma paz aí para você, toma uma paz. Não. A expressão deixar, ela fala sobre uma herança. É como se Jesus estivesse entregando, deixando uma herança para os seus apóstolos. Então ele fala assim, a minha herança é a minha paz, e a paz que eu dou a vocês, eu não dou como o mundo a dá, porque vocês vão receber a paz verdadeira, que é a paz de Cristo. Queridos, essa é uma verdade tão maravilhosa, porque a ideia de paz do mundo, ela é uma ideia fracassada. Ela é uma ideia que não consegue prosperar, que não consegue avançar. Você sabe que historiadores, eles calcularam que em mais de 3.500 anos de história da humanidade, o mundo viu menos de 300 anos de paz, ou seja, menos de 300 anos sem conflito, sem guerra. E eles calcularam que na história da humanidade, mais de 8.000 tratados de paz foram quebrados e 14.000 guerras foram travadas, deixando um total de 4 bilhões de vítimas. Você sabe o que é um mundo em caos, um mundo em guerra, um mundo em conflitos? Essa é a ideia de que o mundo sempre fracassa no seu projeto humano de tentativa de paz. Mas Jesus está dizendo assim, a minha paz eu vos dou, e ela não é como a paz do mundo. Sabe por quê, meus queridos? Porque a paz de Jesus, ela não é sobre a ausência de conflitos, ela é sobre completude, ela é sobre totalidade, ela é sobre contentamento, sobre bem-estar, sobre prosperidade. E quando nós pensamos na paz de Deus, nós estamos pensando em uma qualidade que Deus coloca sobre a vida do cristão, que faz com que o cristão possa viver além das circunstâncias. Ele permanece completo, ele permanece próspero, independente das circunstâncias. E é isso que Jesus Cristo está dizendo aos seus discípulos, eu deixo uma herança a vocês, é uma paz, e essa paz não é comparada à paz do mundo. Por isso, Jesus diz, não se turbe, não fiquem angustiados, não fiquem atemorizados, a minha paz estará com vocês. E no versículo 28, Jesus diz, ouvistes o que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ieis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Queridos, aqui também nós temos que destacar algumas coisas. A primeira é que Jesus, ele fala novamente que ele vai para o Pai e que ele irá voltar. Ele já havia dito isso, mas ele reafirma isso e agora ele faz um acréscimo. Ele diz assim, se vocês me amassem verdadeiramente, vocês estariam alegres da minha partida até o Pai. E por que Jesus Cristo está dizendo isso? Porque Jesus Cristo está dizendo que quando ele vai ao Pai, meus queridos, é que ele vai conquistar essa paz. Ir ao Pai é o sinal de que Jesus Cristo ele vai passar pelo seu sacrifício. Ele vai na cruz do Calvário e na cruz do Calvário ele vai reconciliar os pecadores com Deus e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, ou seja, a alegria que ir ao Pai é o motivo de que nós teremos a paz. Ir ao Pai é o motivo da reconciliação dos homens pecadores com Deus Pai, e essa é a alegria que os discípulos deveriam carregar. E os discípulos eles não deveriam ter
ter um egoísmo ou buscar, sabe, o próprio interesse. Os discípulos, eles deviam se alegrar em ver Cristo cumprindo a sua missão, porque a missão de Jesus Cristo traria a paz para o mundo, e essa é a alegria que os discípulos deveriam desfrutar. Por isso que Jesus está advertindo eles, repreendendo eles por esse egoísmo, por esse desejo de se agarrar a Jesus Cristo e não desejar que Ele cumpra a sua missão. Mas agora Jesus também faz uma outra afirmação que é: pois o Pai é maior do que eu. Queridos, nós já vimos a doutrina da Trindade, eu expliquei agora há pouco, e fica claro que não há superioridade e hierarquia entre as pessoas da Trindade no sentido de poder e glória, porque as três pessoas da Trindade, elas são iguais em substância, poder e glória. Ou seja, a natureza de cada pessoa da Trindade é semelhante, é igual, não há equivalência e superioridade entre as pessoas da Trindade. Mas o que Jesus está destacando aqui para nós é que nós precisamos entender que há uma subordinação de Cristo à autoridade de Deus Pai. Porque quando Jesus vem a esse mundo, Ele está submisso à vontade de Deus. Então, quando Ele diz que o Pai é maior do que eu, Ele está dizendo: olha, o Pai tem uma autoridade à qual eu estou submisso. Ele não está falando que há uma classe inferior de Deus, como se Deus fosse o Filho e Ele é inferior ao Pai, que é um Deus maior. Não, de forma alguma. Sabe, queridos, quando Ele diz isso, Ele não está falando sobre natureza. E um exemplo para que a gente possa esclarecer isso de uma forma melhor é que quando eu digo, por exemplo, o rei Charles é maior do que eu. E esse é um exemplo que o teólogo D.A. Carson faz. Quando eu estou dizendo que o rei Charles é maior do que eu não estou dizendo que ele é um ser humano maior ou melhor, que a natureza dele humana é de alguma forma melhor do que a minha. Eu estou falando da condição de autoridade que ele possui. Ele é um rei, ele tem uma posição política, governamental superior à minha. E é por isso que quando Jesus fala o Pai é maior do que eu, Ele não está falando de natureza. Ele não está dizendo que Deus Pai é um Deus acima do Deus Filho, Jesus Cristo. E isso fica claro quando a gente entende a missão de Jesus Cristo aqui na Terra. Jesus Cristo, Ele se esvaziou da sua glória. Ele abriu mão de prerrogativas divinas para estar nesse mundo. E Ele, aqui na Terra, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, Ele abriu mão para estar cumprindo uma missão subordinada à vontade de Deus Pai. Olha o que Hebreus 2,9 diz: vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, que por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Entende, querido? Jesus vem a esse mundo, reveste-se da carne humana, ele vem ao advento da encarnação, e aqui ele está um pouco menor do que os anjos. Não que ele deixou de ser Deus, pelo amor de Deus, não entenda assim, porque Jesus sempre foi verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, mas ele abre mão de prerrogativas divinas para estar nessa terra como homem. E é essa a realidade que Jesus Cristo está dizendo quando Ele diz: pois o Pai é maior do que eu. No versículo 29, Jesus diz: disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creais. Jesus tem o controle de toda a humanidade, Ele tem o controle de todas as coisas. Jesus sabe o início, o meio e o fim. Não há segredos que estejam escondidos dos olhos de Jesus Cristo. E é por isso que Ele está dizendo assim: eu estou dizendo para vocês o que vai acontecer, o passo a passo, para que quando aconteça, vocês creiam, vocês não duvidem, para que vocês entendam que eu sou Deus, que eu governo, que eu sou soberano, que eu controlo todas as coisas, porque quando essas coisas acontecerem, vocês vão lembrar: ixi, Jesus já tinha dito, Ele sabe de todas as coisas, Ele não foi pego de surpresa. E no versículo 30, Jesus diz: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Queridos, quando Jesus fala
já não falarei muito convosco, ele não está dizendo assim, acabou, eu não vou mais falar, parou, eu estou encerrando, o diálogo acabou, não tem mais conversa. Não, ele está dizendo que o diálogo com os 11 e esse tempo onde ele está dialogando, conversando, estando com os discípulos, está chegando ao fim, que está muito perto a hora da sua morte, a hora do seu sacrifício, a hora da sua ida ao Pai. Então, ele está alertando os discípulos que o tempo dele está chegando ao fim. E ele diz assim, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele adverte que Satanás vem com o seu plano, Satanás vem para atacar, Satanás vem para arquitetar o seu plano. E isso não é surpresa para Jesus, ele já sabe disso. E ele diz, e ele nada tem em mim. Queridos, essa é uma expressão que ela tem contornos jurídicos. É uma expressão que na realidade ali do primeiro século, na realidade judaica, ela era como se uma acusação legal. Ele não tem nada em mim, ele não tem nada do que me acusar. Ele não tem do que dizer para mim contra o juiz, contra o Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque Jesus está dizendo, ele nada tem em mim. Ou seja, não há acusação contra mim. Sabe por quê, queridos? Porque Jesus Cristo é o Cordeiro sem mácula, é o Santo de Israel, é aquele que não tem pecado. E no versículo 31, Jesus diz, contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Jesus enfatiza novamente a sua obediência ao Pai. Jesus Cristo é aquele que foi obediente até a morte e morte de cruz. E ele faz isso provando o amor que ele tem pelo Pai. Ele faz isso provando que a sua obediência aponta para o amor e para o relacionamento verdadeiro que ele tem com o Pai. E é isso que ele diz, eu faço como o Pai me ordenou. E essas são evidências do seu amor. E quando Jesus diz, levantai-vos, vamos daqui, se abre um novo tempo, onde Jesus agora está transicionando na narrativa de João. Ele está provavelmente saindo do cenáculo, ele estava ali com seus discípulos participando da ceia, e agora é bem provável que eles estão caminhando em direção a Jerusalém, no Getsêmani. E queridos, eu quero concluir hoje dizendo, Jesus é a verdadeira paz, ele é o príncipe da paz, ele é aquele que tem toda a verdade, toda a vida fluindo dele. E eu pergunto para você, onde você está buscando a sua paz? Qual é o seu relacionamento com Cristo? Onde você está procurando paz? Se você procura longe de Deus, se você tem se angustiado, se você tem vivido amedrontado, corra para Cristo, porque Ele deixou uma herança poderosa para a sua vida, que é a paz dele, que excede todo entendimento e que é capaz de guardar a sua mente e o seu coração. Eu quero orar contigo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos diante da Tua Palavra, ouvindo essa verdade maravilhosa de quem Tu és, conhecendo que o Senhor nos deixou uma herança poderosa. E eu oro pedindo para que cada vida que hoje tem acesso a esse conteúdo, Pai, ela possa ser encorajada, ela possa ser, meu Deus, livre do medo, livre da angústia, porque o Senhor nos deixou uma herança poderosa, que é a sua paz. E essa paz não é comparada à paz do mundo. A paz do Senhor excede todo entendimento. A paz do Senhor guarda o nosso coração e a nossa mente, que assim seja sobre cada vida que tem acesso a essa mensagem. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus, que Deus te abençoe.